Quantas vezes você deixou de falar algo porque você achou que o que você tinha para falar não era importante? Quantas vezes você deixou de fazer algo porque você achou que o que você tinha para fazer era tão pouco ou que os outros não iriam gostar? Hoje o nosso podcast é sobre medo da rejeição, o que é, como que acontece e por que tantas pessoas sofrem com medo da rejeição hoje, como que ele pode estar silenciosamente impactando a sua vida. Esse é o nosso primeiro podcast da série Cura da Alma. Eu sou a Amanda Dreyer, estou aqui com você. Eu sou o Nico. É o Nico, estamos juntos aqui, nosso soquinho. Então, para trazer esse conhecimento da cura da alma, do método Cura da Alma, meu quarto livro, para você, e esse é o nosso dia 1. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Spotify ou ao YouTube, onde você estiver assistindo. Vamos lá então, Vamos né, lá, Amanda? porque hoje é podcast. Tô na página 80 do teu livro iluminado aqui. Na página 80 do livro é o dia que a gente trata o medo da rejeição. Será que quem tá nos ouvindo ou vendo, será que já sentiu medo da rejeição alguma vez? Pois é. Coloca até nos comentários, se você puder comentar, se você já sentiu o medo da rejeição, se você está consciente sobre o medo da rejeição. Porque às vezes a gente tem o medo da rejeição, mas ainda estamos inconscientes desse medo. Eu vou ir fazendo algumas perguntas aqui para nossa iluminada Amanda Dreyer, enquanto ela vai, para a gente ficar bem legal aqui essa nossa gravação. Tem uma pergunta que a Amanda faz aqui logo no início do medo da rejeição, que ela fala assim, ela pergunta, quantas vezes você deixou de fazer algo porque se preocupou com a opinião ou o julgamento dos outros? Quantas vezes? É uma reflexão. E aí, iluminado, o que tu pode falar para nós? Eu, Amanda, muitas vezes, perdi a conta de quantas vezes eu deixei de fazer algo por medo do que os outros iriam pensar, por medo do que os outros iriam falar, por não agradar os outros. E perdi a conta de quantas vezes eu disse sim para os outros quando eu queria dizer não. E eu lembro do quanto foi assim, aquela sensação de superar esse medo da rejeição. A primeira vez, eu lembro hoje nitidamente, a primeira vez que eu impus limites, que eu disse o não que eu queria dizer. Eu lembro da sensação, do calor que subiu aqui, quando eu consegui dizer o meu primeiro não. Então, só quem sofre com medo da rejeição sabe o quanto isso trava a sua vida, porque muitas vezes o medo da rejeição, ele vem de uma forma meio disfarçada. Eu não achava que eu tinha medo da rejeição, não sei você, nesse atual momento, mas eu achava que ao tentar fazer tudo para os outros, eu era uma pessoa boa, eu era uma pessoa do bem, era aquela pessoa que estava sempre preocupada, estendendo a mão, porque eu queria ser boa, eu queria ser amada, eu queria ser valorizada, eu queria ser reconhecida. E aí que a gente abre a porta para esse padrão oculto, esse padrão de sofrimento emocional que é o medo da rejeição. Por a gente não conseguir se amar, se valorizar do jeito que a gente é, nós buscamos esse amor, essa aprovação nos outros lá fora. E essa é uma tentativa fracassada, frustrada, porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, tem uma frase, posso falar frase já aqui? Pode. Posso? Então, tem uma frase que me ajudou muito. Então, anota essa frase se você sofre com medo da rejeição, porque você não está aqui para agradar as outras pessoas, você não está aqui para cumprir com as expectativas dos outros. Assim como os outros não estão aqui para cumprir com as suas expectativas. Na verdade, Amanda, acho que a única certeza que a gente tem é que nós não vamos agradar todo mundo, Não vamos. É uma certeza absoluta, É impossível agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo. Pensa. Até porque, sabe o quê? Porque mesmo que você conseguisse, no plano hipotético, agradar todo mundo, no fim das contas, você não estaria agradando quem? Você mesmo. Então, você não estaria agradando todo mundo. Todo mundo, verdade. Gostou dessa, tá cheio das pegadinhas, hein? Gostei. Ô, Amanda, me diz uma coisa, antes de continuar. A gente, como hoje é o dia 1 aqui desse episódio, desse podcast, dessa série Cura da Alma, que vai ser baseado no quarto livro da Iluminada. Fala pra nós assim, eu acho que como é o dia 1, acho que é importante a gente nivelar o conhecimento, A gente pegou aqui são 28 padrões de sofrimento emocional que a Amanda falou, 28 padrões. Que estão nessa tabela iluminada ali. Que tá no livro, Que tá no livro, E tu falou pra nós, então, a gente tá falando de um deles, São 28 PSEs, padrões de sofrimento emocional. E a gente começou falando pelo medo da rejeição, porque é um assunto, eu acho que é um dos mais graves que existem. Que bloqueia muito a vida das pessoas. Tu pode explicar pra nós o que é, afinal de contas, um padrão de sofrimento emocional? Posso, sim. Porque aí todo mundo que depois entrar nos próximos dias
vai voltar aqui e vai poder entender no dia 1. Daí, a partir do dia 2, dia 3, a gente não fica mais explicando de novo as mesmas coisas, né? Exato, Nós vamos explicar isso de uma forma bem profunda no intensivo, que vai acontecer nos próximos dias do Cura da Alma. Um intensivo que eu vou aprofundar esse assunto. Depois vai ter o link para você se inscrever aqui na descrição, seja no YouTube, seja no Spotify, para você participar, já pode fazer sua inscrição, é online e gratuito. Então, o que é um padrão de sofrimento emocional? Como é que ele surge? Como é que ele é formado? O padrão de sofrimento emocional é como uma programação automática e inconsciente. Quando você liga o seu celular, quando você liga o seu computador, existe uma série de programas rodando ali sem que você perceba. Quando você abre os seus olhos de manhã, existe toda uma programação na sua mente que roda sem que você perceba. É uma programação inconsciente, que faz parte da sua mente inconsciente. E olha só que incrível, é justamente na sua mente inconsciente que fica o seu banco de dados, a sua memória. Então, todas as situações de vida, positivas e negativas que você viveu, ficam armazenadas ali no seu inconsciente, na mente inconsciente. E essas situações, vamos dizer, negativas, o que são situações negativas? São aquelas experiências de vida que você se sentiu ferido emocionalmente. E todos nós, se você olhar para a sua trajetória de vida, tivemos momentos de desafios em que a gente se sentiu ferido emocionalmente, na infância, na adolescência, no início da juventude, situações diferentes. E quando uma situação nos fere emocionalmente, isso fica registrado na nossa mente inconsciente. E isso gera um bloqueio de energia. Com o tempo, como essa ferida emocional não é adequadamente tratada, porque nem eu, nem você aprendemos, fomos ensinados a curar uma ferida emocional, a gente aprendeu várias outras habilidades, mas curar feridas emocionais não nos foi ensinado. E também não foi ensinado aos nossos pais e aos nossos avós. É um assunto agora. Então, essa ferida emocional, ela se torna um bloqueio na sua energia, porque a sua mente é um campo de energia. Esse bloqueio na sua energia faz com que comece a acontecer determinados desequilíbrios. E esse bloqueio ali, ele vai atuar como uma espécie de imã, atraindo mais daquelas mesmas situações. Então, uma vez que você sentiu medo da rejeição, você se sentiu rejeitado lá na infância, quando você estava na escola lá, você foi rejeitado pelos seus colegas. Mas se essa ferida não é tratada, ela vira um bloqueio que vai ficar ali no seu campo de energia, na sua mente, e vai atrair mais situações semelhantes. E com o tempo vai acontecendo mais situações de medo da rejeição. E de novo você sente esse medo da rejeição. E de novo você sente esse medo da rejeição. E de novo. E isso se torna um padrão. Aí, nesse momento que se torna um padrão, é um padrão de sofrimento emocional. Por que é emocional? Porque as emoções são os registros das experiências do passado que estão armazenadas nas suas células, no seu corpo físico. Então, quando se torna um padrão, ele determina o seu comportamento, as suas escolhas, as suas ações. Você não queria ter aquela ação, aquele comportamento, mas é mais forte que você. Você age numa direção que muitas vezes não é a vontade da sua identidade da alma, do seu Atma. Você tem um comportamento que é determinado pelo padrão de sofrimento emocional. Então, o PSE, a gente poderia dizer que ele seria um mecanismo oculto que funciona de forma inconsciente, sem nós sabermos, de forma automática, sem a gente ter um controle sobre isso, né? É mais ou menos isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Como a Amanda falou, a gente vai explicar mais no intensivo Cura da Alma isso, né? Então o link sempre está em algum lugar. É necessário você se inscrever para receber os links dessas aulas. E vai ser provavelmente no YouTube, então você precisa estar inscrito para receber. Eu estava olhando aqui na... Tava olhando o livro, né? Tu não autografou? Bom. Não autografei para ti, vai ter que autografar, né? Putz, não autografou, olha só, que coisa, né? Que coisa, né? E... O quanto tu acha que esse padrão de sofrimento emocional, do medo da rejeição, o quanto tu acha que ele afeta, né, a área profissional das pessoas e a questão, né, e aí envolve questão de dinheiro, questão de prosperidade, questão, né, de realização, de abundância. Isso afeta? Esse PSE da medo da rejeição afeta ou não afeta? Ou é só uma coisa de autoajuda que tá por aí, que é só um... Eu acredito que afeta muito mais do que a grande maioria das pessoas pode imaginar na questão profissional. Porque quando a gente fala do medo da rejeição, normalmente a gente vincula medo da rejeição nos relacionamentos. Mas os relacionamentos estão presentes no nosso trabalho, seja relacionamentos entre colegas e entre, né, o seu chefe, seja relacionamento com seus clientes, seus pacientes, dependendo da área da sua atuação.
Então, o que acontece? Quando acontece um medo da rejeição? No seu trabalho, você não consegue impor limites. Você não consegue dizer não. Você muitas vezes vai assumir uma carga de trabalho, muitas vezes que eu não tenho capacidade, não consigo agora, estou cheio agora, as pessoas vêm te pedindo, você é aquela pessoa que vai fazer tudo e vai ter dificuldade em impor limites. Você não consegue impor o seu valor. Você, com medo de ser rejeitado, muitas vezes você não vai ter a coragem de pedir aquele aumento, de pedir aquela promoção que você sabe que você tá mais do que na hora de pedir. E eu tô olhando aqui na página 83, né? Tu fala assim, né? O medo da rejeição faz você se achar menos inteligente, menos capaz, né? E faz você duvidar mais do seu potencial. Achei bem legal isso aí. Muito importante isso, é verdade. E faz você realmente se achar menos capaz, menos inteligente do que você realmente é. Porque o medo da rejeição, ele é um mecanismo de defesa da sua mente. A sua mente, ela nunca mais quer passar por aquela situação de ser rejeitado. Então, ela vai fazer com que ela vai proteger você, fazendo com que você atue através desse mecanismo que é o padrão de sofrimento emocional. Então, aí você deixa de acreditar no seu potencial, você deixa de acreditar no seu valor e você sempre se acha menos do que as outras pessoas. Muito iluminada, importante. Posso fazer E posso falar uma coisa que impacta na vida profissional? Tu é a chefe, tu que manda, né? Porque uma coisa muito importante, porque de alguma forma ou outra, todos os profissionais precisam vender o seu trabalho, concorda? Opa! Concorda ou não concorda? Sim. Vai dizer que não aqui, né? Sim! Né? Porque seja você que lida direto com pacientes, com clientes, seja você que está vendendo o seu trabalho para uma empresa, para o seu chefe, né? De alguma forma, seja até mesmo você funcionário público. Quando você se comunica com as pessoas, quando você comunica suas ideias, você já está... De alguma forma você está vendendo suas ideias, seja havendo uma troca monetária de cascalho, de pila, ou seja só havendo uma troca de ideias, você está vendendo aquilo que você acredita. Isso aí que eu ia falar. Tô vendo, nós estamos conectados. Estamos conectados, E aí, se você tem medo da rejeição, você tem medo de expor as suas ideias. Aí você paralisa, né? Você paralisa. Você tem medo de fazer a diferença. Às vezes uma baita de uma ideia e você... E as ideias que ficam dentro da cabeça, né? Você deve estar olhando para mim agora e sabendo que a cabeça é grande. Quem está no Spotify aí, no podcast, não está vendo o tamanho do cabeção. E as ideias que ficam na cabeça, elas são apenas ideias. Né? Se você, principalmente, né, se você for intelectual, que é uma das 6 identidades da alma, lá do sistema Mapa da Alma, da nossa iluminada Amanda Dreyer aqui. Se você é intelectual e você só ficar pensando e tendo ideias... Você até quer acreditar que algo está mudando, mas nada está mudando. Uma ideia sem execução é simplesmente uma ideia. Vai ser um sonho fracassado, vai ser alguma coisa que vai ficar. Que bonito, Nico. Tu viu? Profundo. Tu viu só? Eu estava olhando aqui, né? Hoje a gente fala muito da distração, né? Então a gente pensa que, vamos voltar, a gente está falando do medo da rejeição, né? Que é um dos 28 PSEs, padrões de sofrimento emocional, que a Amanda explica aqui nesse método Cura da Alma. E a gente fala tanto da distração, né? Da distração, que é muita coisa, e ninguém tem tempo, né? Você deve se identificar com isso, provavelmente, né? Parece que o tempo cada vez corre mais rápido, parece que eu, Amanda, a gente não tem mais tempo para nós mesmos. E tu fala algo aqui que eu achei bem legal no livro, que tu diz assim, o medo da rejeição faz você estar sempre disponível para os outros, querendo ajudar e ser agradável com todos, numa busca inconsciente por aprovação. Então, eu acho que isso aqui, eu acho que esse medo da rejeição está fazendo isso também, né? Está fazendo com que as pessoas que têm esse PSE ativo, né? Elas têm menos tempo para elas, porque elas estão querendo agradar os outros. O medo da rejeição faz justamente isso. A pessoa que sofre com medo da rejeição, ela está sempre disponível para todo mundo, mas... E isso acaba se tornando um vício celular, né? Um vício neuroquímico, né? De conexões neurais. Então, como eu estou sempre fazendo tudo pelos outros... Já comprovado cientificamente, inclusive, né? Já comprovado. Que o vício por emoções negativas, ele tem o mesmo poder de vícios de drogas ou álcool, né? O Dr. Joe Dispenza, lá no livro dele, nos livros dele, ele fala isso, e outros pesquisadores. Então, nós não estamos inventando, né? O que a gente está falando aqui é cientificamente comprovado. Muito bom esse detalhe. Então, essa questão de como eu estou viciado nesse comportamento de estar sempre disponível para os outros, quando eu falo, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou fazer algo por mim,
o medo da rejeição não te permite. Então você não consegue parar e tirar um tempo para você ficar com você, para você ficar no silêncio com você, que é onde você vai encontrar as respostas, onde você vai encontrar a sua conexão com o Atma, que é Atma, lembra que é a palavra sânscrita que significa alma. Essência, consciência infinita e ilimitada aqui, né? Todas as vezes que a gente falar em Atma Healing, é isso aqui, cura da alma. Cura da alma. Né? Então, Healing é cura, Atma é alma. Então, Atma Healing, cura da alma é a mesma coisa quando a gente falar para você. Incrível, Iluminado. Incrível. Ficamos 15 minutos aqui falando sobre o medo da rejeição. No intensivo Cura da Alma, a gente vai conseguir aprofundar mais esse mecanismo, conseguir mostrar em slides para você também direitinho, um treinamento completo. A gente vai disponibilizar gratuito e aí você vai poder ver os slides, né? Porque tem muita coisa no livro, a Amanda vai fazer, então tem slides bonitos, ela já mostrou alguns ali e ela vai conseguir explicar mais sobre como funciona no seu campo de energia, no seu corpo físico, esses PSEs, ela vai conseguir ir a fundo, né? Aqui no podcast a gente está abordando o PSE específico, falando dele. E lá no treinamento a gente vai fundo no conceito mesmo. Então, se você é como eu e Amanda, que gosta de estudar, que gosta de ir fundo, que gosta de saber mais sobre as coisas, então você aperta no link aí que está em algum lugar para você participar desse intensivo Cura da Alma. Cura da Alma. Foi legal, né? Foi legal, amei fazer. Quem não deixou o like, deixa aí. O like, né? Já se inscreve tanto no YouTube como no Spotify. Acho que dá para se inscrever também no Spotify. Eu acho que dá para compartilhar. Acho que é importante compartilhar. Compartilhar, né? É verdade. Porque tantas pessoas hoje estão sofrendo com medo da rejeição e nem imaginam o quanto de impacto isso pode estar gerando nos relacionamentos, na profissão, na prosperidade, em tudo na sua vida, né? Show de bola. E amanhã? Amanhã a gente volta com um novo. Volta com um novo. Amanhã a gente volta com mais um padrão de sofrimento emocional. Valeu?